Horácio Noronha conta com raízes na ilha de São Jorge. Da Ponta do Topo, são várias as memórias que permanecem no seu coração, desde o começo da sua vocação sacerdotal, o percurso que trilhou com gratidão e empenho durante mais de 60 anos, até os dias de hoje, e a presença da sua terra natal e família na sua vida cotidiana em Setúbal, onde reside. Eu fazia-lhe a pergunta novamente para nos falar um bocadinho sobre as suas origens e as suas raízes. Onde é que nasceu, onde é que cresceu e onde é que viveu? Ora bem, primeiramente boa tarde a todos e a todas, e para ti em particular. Ora bem, eu nasci em Topo e a casa onde nasci é uma casa verde que está ao fundo da Rua Nova, ali a seguir à loja que era de João Costa. Ali uma casa pintada de verde. Foi aí que eu nasci. Depois vivi no Topo até aos 5 anos. E aos 5 anos os meus pais mudaram-se para a Feijão do Sanguinhal, a Feijão do lado norte da ilha, de onde a minha mãe era natural e a minha avó materna estava assim numa fase, não ainda terminal, mas a necessitar de acompanhamento, e a minha mãe era mais disponível para isso. E então mudámos para lá. Vivi no Sanguinhal dos 5 aos 9 anos. Era uma feijão pequenina, não havia igreja, nem escola. Então, a minha mãe foi a minha primeira catequista e o meu pai, o meu primeiro professor. De tal maneira que depois, aos 9 anos, depois da morte da minha avó, mudámos de novo, e desta vez para Santo Antão, já não foi para o Topo. E fui para a escola, mas fui já para a segunda classe. Depois já tinha uma iniciação feita pelo meu pai. Depois então aí em Santo Antão comecei a frequentar a igreja, a catequese. A certa altura o pároco, que era o padre Leonardo, convidou-me para o acompanhar, era na Maria Sacra, convidou-me para o acompanhar e depois fiquei aprendi a ajudar à missa, em latim, nessa altura. E então era eu que ajudava à missa lá na igreja. Isto assim, depois fiz a escola, o exame de quarta classe era feito na Calheta, não é no Topo em Santo Antão, não havia possibilidades de fazer o exame da quarta classe, então fui com o meu pai à Calheta. Nessa altura não havia transportes, as pessoas que iam à Calheta iam normalmente a pé. Eu fui com o meu pai até à Feijão de São João a pé, e da Feijão de São João fomos de barco, então para a Calheta, para fazer lá o exame. Fiz o exame, fiquei aprovado e pronto. Era assim a primeira fase. Que memórias é que ele traz a Feijão do Sanguinhal? Traz-lhe boas memórias à altura que viveu na Feijão do Sanguinhal? Sim, do Sanguinhal, aquilo não era muitas famílias, era assim, tudo como se fosse uma família. Tratávamos a todos por tios, eram todos tios. E havia lá um vizinho que tinha um rebanho de ovelhas. As ovelhas estavam na rocha, lá para cima, a pastar, e quando era para a despia, então trazias, era uma festa, para a freguesia toda. Se juntava para fazer a despia, ele matava 1 ou 2 ovelhas para um almoço, era assim um dia de festa, é uma das coisas que me recordo bem. Depois havia assim um grande convívio entre as pessoas. Recordo-me do chamado Dia Agostinho da Negaça. Negaça era um sítio no limite da freguesia. E era cego. De modo que aos domingos à tarde as pessoas juntavam-se lá para fazer companhia. Passaram a tarde com ele. E era muito agradável isso, muito interessante. Na altura havia os moinhos de água. E recordo-me que o meu pai apercebeu-se de que os moinhos que havia ficavam muito perto do mar, e o mar estava progressivamente a comer a terra naquele sítio. O meu pai pensou que dentro de alguns anos que os moinhos iam ser absorvidos pelo mar, o mar ia entrar por ali dentro. Então um dia, um domingo, convidou-me para ir com ele, e ele levava uma marreta na mão. Chegou ao lugar chamado Os Corvos, lá mais para o lado
mais virado para a caldeira, onde havia uma nascente de água na rocha. E ele deu, assim, 2 ou 3 pancadas na rocha, era uma rocha fácil de trabalhar, não era uma rocha assim de demasiada altura, e disse, é aqui que eu vou fazer um moinho. E fez. Esse moinho ainda lá está. E há coisas para trás de que eu não me lembro, mas o que eu me lembro foi quando fiz o exame, depois de fazer o exame de quarta classe, lembro-me de uma conversa com a minha mãe e de ela me dizer assim, bom, agora tens que decidir se te queres ir para o seminário ou não. Isto significa que já tinha havido conversas anteriores, mas de que eu não me lembro. Não me lembro dessas conversas. Ela pôs-me esta questão e eu disse, claro que quero. E pronto, então fomos falar lá com o pároco, preparámos as coisas, comunicámos, ele comunicou para o seminário, minha mãe preparou o enxoval que era necessário levar, o meu pai, que era carpinteiro, fez uma mala de madeira para eu levar as coisas, e recordo-me que na véspera de partir, à noite, lá em casa, já com a mala pronta e tudo, o meu pai disse-me assim, olha lá, tu vais para o seminário, mas olha lá, se um dia te arrependeres, não há problema, voltas para cá e tudo corre bem. E esta conversa do meu pai fez muito bem, ajudou-me a sentir-me livre, nunca me senti pressionado para continuar no seminário. E na verdade também não me lembro de ter tido assim dúvidas se havia de continuar ou não. De modo que foi assim o início. Sim. Padre Horácio, onde é que começa a sua vida, a sua primeira missa e toda a sua vida, não é, ligado à Igreja? Onde é que rezou a sua primeira missa, a Missa Nova, não é? Intitulada a Missa Nova. Sim, eu fui ordenado no dia 15 de junho, em Angra, pela Sra. Manuel Afonso de Carvalho. Pois, na altura, nós não começávamos logo a seguir a celebrar as missas. A Missa Nova era programada depois, conforme as circunstâncias. Eu fui ainda a São Miguel para participar na Missa Nova de um colega muito amigo, o Padre Aristides, e depois eu voltei para São Jorge e então, já em julho, celebrei a minha Missa Nova em Santo Antão. Na altura era costume convidar alguém assim de destaque para fazer a homilia, na altura era o sermão. Eu convidei um professor, que era o Dr. Carmo, de Faial, ele veio e passou lá uns dias connosco. Depois a Missa Nova, com alguns padres amigos da ilha e outros que vieram de fora, fizemos um almoço na Casa do Espírito Santo. E depois, nessa altura, tinha começado uma instituição que se chamava o pós-seminário, que era praticamente um ano de estágio para os padres acabados de ordenar. E era o primeiro ano que isso ia acontecer. E eu estava, portanto, tranquilo a passar as minhas férias, à espera que terminasse o verão para ir para o pós-seminário. Só que, entretanto, recebo uma carta do Cónigo Jeremias, que era o reitor do seminário, a dizer-me que eu tinha sido nomeado prefeito do seminário, prefeito dos médios. Havia 3 prefeituras, eu era dos médios. Fiquei muito surpreendido com esse convite, mas pronto, lá fui. Portanto, fui 3 anos prefeito dessa prefeitura dos médios. Depois, quando terminei, fui diretor espiritual dos mais pequenos. Entretanto, era também professor. E passei nisto os primeiros 8 anos de padre. Depois fui nomeado para Santa Luzia, Parque de Santa Luzia de Angra, e lá permaneci 3 anos. Foi um tempo que eu guardo excelentes recordações, quer do seminário, quer em particular da paróquia. Nessa altura, os párocos de Angra e mais o Mandor António Pimentel, que era professor no seminário, fizemos uma equipa pastoral. Reuníamos todas as semanas,
Tínhamos um boletim paroquial em comum, apenas com a página própria de cada paróquia, de modo que foi um tempo assim muito, muito interessante e muito agradável para mim, por esta vida fraterna que se estabeleceu, que foi possível viver na altura. Uhum. Onde é que passou a sua maioria, a maior parte do tempo, como padre? Olha, eu andei sempre assim de lado para o lado. Portanto, depois dos 3 anos em Santa Luzia, fazia 11 anos de padre, fui convidado pelos bispos para assistente nacional da JOC. Isso implicava vir para o continente para exercer essa missão. Então vim, em 69, vim para o continente, com uma base em Lisboa, fui assistente nacional da JOC também durante 6 anos, até 75, depois em 75 terminei, e então fiz, com o acordo do bispo, um ano a gente podia chamar um ano sabático, mas é que dentro da dinâmica do Instituto dos Padres do Prado, a que pertencia já na altura, fizemos um ano especial em França, que era habitual fazer-se. É uma espécie de aprofundamento do carisma do Prado e assim. Bom, depois será um ano. Depois, ao regressar, fui contatado pela, pelo padre João Alves, na altura, que depois foi bispo de Coimbra, mas na altura estava encarregado de preparar a região de Setúbal, que até aí fazia parte da Diocese de Lisboa. Ele estava a preparar esta região de Setúbal para ser Diocese. E um dia ele disse-me assim: Olha lá, tu já terminaste o teu trabalho aqui no continente, agora, em vez de regressar aos Açores, não é que queres ficar aqui em Setúbal? Vamos ser Diocese, temos poucos padres. Eu disse: Olha, se os bispos se puserem de acordo, eu não tenho problema. E não sei quais foram as conversas, mas certamente se puseram de acordo e eu fiquei. Até hoje, eu tenho estado cá na Diocese de Setúbal. Uhum. Olhando para Aqui trás, também, sim, diga, 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 diga. aqui também tive várias funções. Perguntavas onde é que eu estive mais tempo, eu nunca estive muito tempo no mesmo sítio. O máximo que tive foi 13 anos numa paróquia. Uhum. Olhando para trás, que balanço é que faz a estes anos, assim como que a sua, dedicada à sua vocação? É positivo o balanço que faz? Olha, eu recordo-me, quando estava a preparar-me para a ordenação, não sei porquê, mas meteu-se-me na cabeça que não ia viver muitos anos. E então pensava assim: bom, se eu for padre, em uns 5 anos já valeu a pena. Já lá vão 66. É. Portanto, a tua pergunta era, Se faz um balanço positivo a estes anos, dedicado à sua vocação? sim, 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 eu faço um balanço positivo e tive a oportunidade de passar por diversos ministérios, bastante diferentes uns dos outros, mas que se completaram e que me ajudaram bastante a ser o padre que sou, né? Eu realço de uma maneira especial, tanto no trabalho com a JOC, aí aprendi a trabalhar em equipa, aprendi a respeitar os leigos e a dar-lhes o devido lugar na pastoral. É que nos seminários, na altura, e acho que ainda hoje, não se aprende muito a trabalhar em equipa. E então, para mim, isso foi uma ocasião, eh, foi uma dimensão muito enriquecedora do meu trabalho com a JOC. Depois, no Prado, aprendi outras coisas, na linha da espiritualidade de um padre diocesano, a centralidade de Jesus Cristo, a vida fraterna, eh, a relação com os pobres e também uma vida simples. Lá o fundador dizia que a regra era contentar-se com o necessário. Isso também tem sido uma regra da minha vida também.
Depois, nas paróquias que servi, tanto aí a Santa Luzia como aqui em Setúbal, já estive, passei por várias paróquias e foi muito interessante o trabalho da paróquia, de valorizar o trabalho dos leigos, dos conselhos pastorais, nos conselhos económicos, na catequese de adultos, enfim, estimulando os leigos a participar, de facto, na vida da Igreja. São aspectos também que eu valorizo muito. Uhum. Ser padre, São Jorge tem sempre um cantinho é sempre um cantinho especial para si. Sei que vem cá às vezes cá à Ilha de São Jorge, mas guarda São Jorge sempre no seu coração, mesmo distante. Olha, há dias esteve aqui em casa um técnico eletricista para aqui para os serviços. Ele, quando chegou, é claro, olhou à volta, disse, você é dos Açores, não é? Disse, senhor, então como é que adivinhou? Então, tem aí, em cima da mesa, tem aí esses, como é que se chama aquele que se põe na mesa de jantar para pôr os pratos, aqueles plásticos que se põem com motivos dos Açores. Tem aí no frigorífico colados os autocolantes também dos Açores, você é dos Açores também. Na sala também tem várias fotografias de São Jorge, também da Terceira, e quando posso, normalmente não falho no verão uma ida aos Açores. E a São Jorge, claro. De modo que São Jorge, e em especial essa ponta do topo, estão no meu coração. Nunca abdico, nunca abdico disso, não só pelas paisagens, pela, pela, por aquilo que é a parte física, digamos assim, mas também pela relação com as pessoas. Relação, uma relação que é com pessoas simples e que eu aprecio muito. Bem, atualmente já não encontro os jovens do meu tempo e a maior parte das pessoas já não as conheço, né? Vou, vou fazer novas relações, é assim. Mas tenho aí os meus primos que aprecio muito. Quando vou, normalmente fico aí em casa do João Moraes, em Topo, que tem a Dina com os seus problemas de saúde, mas com uma dedicação enorme dos pais que fazem com que ela já viva há tantos anos com aquela doença e se mantenha viva. Só por uma grande dedicação dos pais é que isso é possível. E é o que acontece. Ser padre, o que é que lhe deixa mais saudades de São Jorge e dos Açores quando está aí fora? O que é que sente mais saudades de cá? Ora, o que eu tenho mais saudades, quer dizer, a nossa terra é sempre as nossas raízes, onde temos as nossas raízes. Bom, eu aprecio muito os Açores e, e em especial São Jorge. Uma coisa que me impressiona sempre quando eu chego é o cuidado que noto que há com as estradas, com a limpeza, o embelezamento. Por exemplo, aí no topo, há muitos muros que não são feitos assim de qualquer maneira. São muros bem feitos, com pedra trabalhada e assim, mesmo lá à volta da casa dos meus primos. E não se nota, como aqui no continente, em muitos sítios, terrenos, terrenos ao desprezo. Todos os terrenos são aproveitados, até ao mínimo. Bem, até a ilha é pequena, de modo que tem que se aproveitar. Mas tudo bem aproveitado, bem trabalhado. Depois, o queijo de São Jorge é também uma maravilha, que eu aprecio, e as pessoas daqui também apreciam muito. Às vezes causa uma certa preocupação quando penso na monocultura da vaca, não é? Que de facto, quando eu recordo, quando estava aí, quando era adolescente e jovem, cultivava-se sobretudo o milho para fazer o pão. Agora continua-se a cultivar o milho, mas para alimentar as vacas, para vender o leite e comprar o pão. É um outro ciclo, é Uhum. um outro ciclo, bem, é outro tempo, outro ciclo. E aprecio muito a relação simples das pessoas. É, é fácil conversar, trocar impressões. Eu recordo-me que há anos estive no topo e estava lá junto da tal casa que referiam onde eu nasci, tal casa verde. E vi que no resto do chão
estava a senhora, hoje são, não sei se ainda é a mesma, mas na altura eram os proprietários da casa, e ela ocupava-se de, de artesanato. E eu entrei, meti conversa com ela e disse: Olha, foi aqui nesta casa que eu nasci. Ela disse: Foi aqui, então vinha cá acima ver o quarto onde nasceu. Isto significa uma relação simples com as pessoas, uma à vontade, etc. É das coisas que eu realmente aprecio. Uhum. Lá junto à casa dos meus primos, e vou às vezes ali ao café, a um deles, ali dois próximos, e também a relação com as pessoas que lá trabalham, que eu não conhecia, mas torna-se uma relação fácil e simples. É uma coisa que eu aprecio muito. Depois os meus primos, os meus pais, tanto o meu pai como a minha mãe, tinham muitos irmãos. E então, eu tive muitos tios, e quem tem muitos tios tem muitos primos. De modo que a maior parte deles emigraram para a Califórnia, estão por lá. Mas aí ainda tens muitos. Mas também aprecio muito o convívio com eles, com os filhos, com os netos, tudo isso. Uhum. Também aprecio muito a festa de São João, onde o meu avô paterno adquiriu lá uma pequena propriedade, e ele gostava muito que eu lá passasse uma parte das férias, o que eu fazia. Até, já agora me recordo um episódio que nunca mais me esqueci. Era nos meus primeiros anos de seminário. Eu estava lá e no verão, no tempo de verão, como lá não havia, na altura não havia televisão, não havia assim outros meios de passar o tempo, as pessoas faziam bailes e organizavam-se de improviso à casa deste, à casa daquele, etc. Uma noite foram à casa do meu avô e começaram cá na rua a cantar aquela senhor da casa, abre-nos a porta, coisa desse género. E o meu avô veio cá fora e só depois é que soube da conversa, tempos depois, e disse-lhes assim: olha, muito obrigado pela vossa atenção, eu aprecio muito isso, mas olha, não pode ser nada. Eu tenho cá o meu neto que vai ser padre e os padres não podem assistir a bailes. E portanto eles lá arrumaram a viola e foram-se embora. Só depois é que eu soube desta conversa. Deixam então boas memórias aqui a Ilha de São Jorge. Sr. Padre, terminava esta entrevista com uma mensagem sua. Para quem possivelmente vir esta entrevista, uma mensagem, um conselho seu para quem possivelmente vir esta entrevista e esta reportagem. Ora, então, desejo a todos saúde, desejo bem-estar, desejo que essa ponta de topo esteja sempre em boas condições para as pessoas viverem, que haja também progresso, que se conserve a alegria e o bem-estar. A alegria acho que é um dom das pessoas daí. Um dos sinais é haver quatro filarmónicas nessa ponta de topo. É um sinal que as pessoas gostam da música, gostam também da alegria, gostam de se divertir, e isso é bom. De modo que desejo, é tudo isto que eu vos desejo. Desejo que os jovens possam também progredir, ter um futuro. Não é fácil, mas é preciso trabalhar pelo futuro. E felizmente que aí já há escolas acessíveis, e isso é muito bom. Desejo, portanto, tudo melhor para todos e uma vida feliz. Entrevista da Ilha e do Ilhéu, um espaço que pretende recuperar histórias, vivências, memórias e tradições com aqueles que nos cruzamos diariamente na Ilha de São Jorge. Tudo sobre a sua terra ao minuto. Rádio Ilhéu.